nós vamos conversar com o Marcos Ribeiro, coordenador do Sindipetro. Marcos Ribeiro, que está sempre por aqui. Nós vamos conversar com Alexandre Matias, presidente da Associação dos Motoristas e Entregadores de APP do Estado, e também com Antônio Sérgio, que é do Sindicato dos Caminhoneiros e Carreteiros Transportadores Autônomos de Cargas do Estado do Amazonas. E na nossa mesa redonda, nós vamos falar sobre um problema que é desconhecido da população do Estado do Amazonas. Olha só, há 5 anos, um grupo chamado o Grupo Atem, que todos conhecem aqui no Amazonas, porque cresce muito esse grupo, não só aqui no Amazonas, mas também cresce no Brasil inteiro, conseguiu, através de uma liminar, não pagar PIS nem COFINS. 2 impostos. Isso mesmo, PIS nem COFINS. Isso há 5 anos. Há 5 anos que o STJ não consegue colocar em pauta para se decidir se realmente essa liminar vale, se não vale, se cumpre, se não cumpre, enfim, só há 5 anos. E, com isso, a empresa deixou de pagar de impostos aqui para o estado do Amazonas mais de 2 bilhões de reais. E agora ela vai comprar e está querendo comprar, está muito próximo de comprar a única refinaria de Manaus, na verdade do estado do Amazonas, que é a Isaac Sabah. Eu acho que do norte, né? Do norte do Brasil, a única. E aí é o seguinte, nós trouxemos aqui os representantes das categorias. Por quê? Porque se não paga impostos, a gasolina, o diesel e o combustível nesses postos que são Atem, do Grupo Atem, deveriam ser mais baratos, já que não pagam impostos, 2 impostos. E eu quero perguntar aqui dos representantes aqui dessas categorias, começando com o Marcos aí, que tem informações novas para a gente em relação à refinaria de Manaus, a Isaac Sabah. Bem, primeiramente, bom dia. Sempre é um prazer estar aqui nesse programa debatendo um assunto tão importante relacionado diretamente com a vida do trabalhador amazonense. E o trabalhador da região norte como um todo, né? Quando a gente fala de preço de combustíveis, isso afeta diretamente toda a sociedade amazonense. E em relação a esse ponto, Alex, não é de agora que a gente vem denunciando esse caso, né? Discutindo e debatendo os impactos da venda da refinaria de Manaus para o nosso estado e para a nossa região. Aqui nós temos 2 categorias importantes e vale frisar que estão já, não de agora, mas já faz muito tempo sofrendo os impactos do aumento dos preços dos combustíveis. E quero reforçar aqui, caso a nossa refinaria, a refinaria Isaac Sabah, seja vendida, a situação vai piorar. Vai piorar muito, porque onde o governo passou privatizando, vendendo refinaria, não foi sinônimo de redução de preço de combustível. Redução de imposto também não é sinônimo de preço de combustível, e o Grupo Atem está aí como exemplo para frisar o que nós estamos falando aqui. Reduzir também ICMS, zerar os impostos, também não vai ser sinônimo de redução de preço de combustíveis. O que a gente precisa debater aqui é a raiz desse problema. Porque, veja, na Bahia, hoje o povo baiano está pagando a gasolina mais cara do Brasil. A refinaria de lá foi privatizada, foi vendida. Fruto dessa venda, a refinaria, o povo baiano está pagando a gasolina mais cara do Brasil, o diesel mais caro, a botija de gás mais cara do Brasil. Cadê a tal chamada de concorrência? Olha que eu estou falando Nordeste. A logística é outra, lá tem outras refinarias, e o discurso que vender refinarias vai reduzir preço de combustível não vai. Vai se criar um monopólio privado. E eu tenho a certeza que caso a nossa refinaria seja vendida, essa certeza não é baseada numa convicção, mas sim baseada em estudos
comprovando por A mais B, se a refinaria de Manaus for vendida, nós iremos pagar a gasolina mais cara do Brasil. A gasolina até mesmo com valor muito maior do que o povo baiano. E a notícia, Alex, que nós temos aqui para dar, para quem está nos assistindo, é que o nosso sindicato já ingressou com ação, novamente, solicitando a suspensão da venda da refinaria, recorrendo da decisão do CAD. O que o CAD fez foi um absurdo, é uma falta de sensibilidade com o povo amazonense, dando todo o aval para a venda da refinaria, sem nenhuma restrição. Isso não é normal. Nós já falamos aqui que nós iremos sim, até o final dessa luta, nós iremos encontrar caminhos, né? E se não encontrar, a gente vai fazer que esses caminhos venham a existir para a gente poder embarrear esse processo de venda. O que está em jogo aqui é a condição do nosso povo, Alex. Não tem como aceitar, com a venda da refinaria, daqui a 1 ou 2 meses, a gente está pagando R$10 o preço da gasolina. A gasolina na Bahia é R$9. R$9 o preço da gasolina. O litro. O litro. Imagine só a nossa situação, Alex. Totalmente diferente a logística. E com essa aprovação do CAD, agora, o que falta exatamente para a Atem comprar? Terminar, na verdade, porque já comprou, terminar essa venda aí. Primeiramente, essa compra, né? Na verdade. A etapa que foi concluída foi o que nós chamamos da fase do sign, né? Do sign, que é o momento que você tipo assina o pré-contrato de interesse. Ela dá um aporte, né? 10% do valor total da venda, né? Para garantir essa questão do interesse. E agora está naquela fase do closing, né? Que é o final, que ainda não aconteceu. Né? O CAD deu a decisão, nós entramos com recurso, questionando essa decisão do CAD, então assim, o prazo se encerra até sexta, então outras empresas também podem entrar. Já entraram? Ainda não, tem até sexta-feira. Só o sindicato que entrou? Só o sindicato que entrou até esse momento, então vamos aguardar até sexta-feira, se as outras empresas também vão se mobilizar, para poder entrar com esse recurso contra essa decisão do CAD. Mas existe uma mobilização já nesse sentido, Marcos? Saiu uma matéria, né, quando saiu a decisão do CAD, que algumas empresas já estavam se movimentando para entrar com essa ação também. Então vamos aguardar, e eu estou torcendo para que elas entrem também, demonstrando essa insatisfação. Porque não tem como. É como eu falei aqui, o que está em jogo é a situação do nosso povo. É a situação do povo amazonense, é a situação do povo da região norte. É uma falta de insensibilidade que esse governo está tendo com o povo da região norte. Sabe o que é interessante falar no Grupo Atem? Ontem nós estivemos aqui com o deputado Sinésio Campos. E nós falamos que foi privatizada a energia do Amazonas por R$50 mil. R$50 mil foi o preço da privatização da energia do estado do Amazonas. Eu não estou falando de 50 milhões, para você que está me escutando. Foi R$50 mil que, adivinha o quê? O Grupo Oliveira e o Grupo Atem compraram a privatização aí da energia daqui do Amazonas. 2 anos depois o Grupo Atem deixa essa sociedade e mira na compra da refinaria Isaac Sabá. É, no mínimo, estranho, porque também é monopólio aqui a energia. Não só a energia aqui em Manaus, no Amazonas, mas também em Roraima. Eles compraram, privatizaram a energia de Roraima e também a energia do Amazonas. Mas, como a vida é cheia de coincidências, a gente vai discutir também essas coincidências aqui. Mas eu vou agora perguntar do Alexandre Matias. Alexandre, se o Grupo Atem não paga impostos, 2, para ficar registrado aqui, que são 2, PIS e COFINS, a gasolina não deveria ser mais barata? Lá, lá no Grupo Atem? Nitidamente sim, né? A nossa categoria começou em 2017 e quando eu comecei em 2017, maio de 2017, que iniciou os aplicativos aqui, a gasolina era R$ 3,25. Eu lembro bem, R$ 3,25 em 2017.
E de lá para cá foram 125% de aumento. 125% de aumento. E, na verdade, o Grupo A tem todas as vezes que abre um posto novo, ele dá 100 litros de combustíveis para atrair as pessoas para lá. Quer dar não, já retira do FINS e COFINS, né, que a justiça cedeu, né? Olhando nesse prisma aí, eu jogo essa pergunta para a mesa, termina que o combustível no Grupo A termina sendo o combustível mais caro do estado do Amazonas, porque se não paga o PIS e o COFINS, e esse dinheiro não vai ser revestido em saúde, em educação, na melhoria da vida do povo amazonense, ou seja, nós estamos pagando uma gasolina mais cara para o Grupo Atem, sem ainda ser o dono do monopólio. E tem um item, aqui no estado do Amazonas, a gasolina, se você for num posto, todos os postos, é R$ 7,29. Um demonstrativo de cartel enorme. A CPI do cartel foi arquivada e um dos maiores interesses em arquivar essa CPI foi do Grupo Atem. Que nós levamos até para o Ministério Público, e o Ministério Público ficou de mãos atadas em atacar alguém. Não tinha alguém. Eu falei, olha, esse povo aqui não paga impostos. Não seriam eles que deveriam vender combustíveis mais barato? Em qualquer lugar do país você vê as marcas brigando uma pela outra por preço. Aqui no estado do Amazonas ninguém briga por preço. Esse documento que vocês encaminharam ao Ministério Público era sobre o possível cartel de combustível. Acerto de preços. Acerto de preços. Isso. E quem liderava isso era o Grupo Atem. Com certeza, com certeza. E o que o Ministério Público deu de retorno para vocês? Estavam de mãos atadas porque tinha muito documento, né? A Alean gastou um dinheiro público, eu acredito que mais de 100 a 200 mil reais em investimento sobre essa investigação, que foi jogado fora, foi arquivado lá na Alean. Então, eles que poderiam fazer alguma coisa, então não tinha material suficiente, supostamente o Ministério Público disse, não tinha material suficiente para autuar alguma empresa dessa. Como é que vocês, com essa alta do combustível, estão conseguindo trabalhar? Porque a maioria aí das pessoas que fazem transporte por aplicativos alugam o carro. Como é que consegue alugar o carro, comprar comida e pagar o combustível? Porque é o seguinte, aumentar a gasolina não significa que vai aumentar a corrida, né? Não. Na verdade, é menos. Na verdade, houve eu diria que uma crise no mundo dos aplicativos devido à alta dos combustíveis. Porque hoje o motorista por aplicativo tem mais de 4 anos de experiência e sabe que exatamente fazer o cálculo entre quilômetro e litragem, né? Cada vez que o combustível aumenta, ele está perdendo 20, 25, 30% a menos dos rendimentos. Então hoje, quando o passageiro tem uma viagem cancelada, é porque o motorista fez um cálculo sobre se vale a pena realmente buscar ele para levar no determinado local onde ele vai devido ao combustível. Porque a maioria dos carros hoje faz 10 km com 1 litro. Imagine você receber R$10 para receber apenas R$2,70 e alguma coisa por uma viagem de 10 km. Eu vou começar agora esse debate falando aqui com o Antônio Sérgio, que é do Sindicato dos Caminhoneiros e Carreteiros de Transportadores Autônomos de Cargas do Estado do Amazonas. Seja bem-vindo ao nosso programa. Um bom dia para você, um bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores. A gente que agradece a oportunidade de estar colocando a situação do setor de transporte, não só do caminhoneiro, porque com os custos dos combustíveis, as péssimas condições das rodovias têm elevado muito os nossos custos e a categoria está praticamente parada, não só pelo preço do frete, que não compensa hoje fazer, correto? E toda uma situação que é da nossa região, correto? O colega falando aqui que o preço da gasolina aqui no nosso estado está quase igual ao do diesel. Eu quero dizer para ele que aqui no Pará o diesel já está mais caro do que a gasolina, quase 30 centavos. No estado do Maranhão também.
correto? Então, a situação da categoria hoje não é mais preocupante, ela já é uma situação de desespero, porque nós não temos mais condições de continuar rodando com a situação que se encontra o total abandono da questão de logística porque, no Estado. Exatamente, porque vocês vivem duas realidades. O preço do diesel, que está alto e ficou mais caro ainda esse mês, e também a questão das rodovias. Por exemplo, vocês que fazem um transporte até a Venezuela, a 174 está intrafegável. Não tem mais estrada ali na área indígena. Eu faço esse percurso quase toda semana e tenho acompanhado que está abandonada ali a BR-174. Aí, se gasta mais diesel. Eu quando vou, eu vejo vários caminhoneiros parados porque teve algum problema, caíram num buraco, enfim, vários problemas, inclusive de assalto na BR, assim, de pessoas ali que o caminhoneiro tem que pedir socorro, aí vem alguém e rouba o diesel ali do caminhão. Você sabe que essa é a realidade vivida pela categoria de vocês. Olha, a 174 ela se tornou-se um grande problema, correto? Porque hoje você tem as carretas com dimensão maior do que 19,80 metros, ela só pode rodar de sol a sol. Então você saía no raiar do sol de Boa Vista, antes do pôr do sol você estava em Manaus. É uma legislação específica para esses veículos de grande dimensão. Então hoje, quando você sai de Roraima no raiar do sol, você não consegue chegar em Presidente Figueiredo antes do pôr do sol. Aí você tem que colocar o veículo em um local seguro para que não atrapalhe a via. Ele não pode rodar depois das 18h30. Como ele tem que se estender até Figueiredo para ficar no local seguro, a Polícia Rodoviária Federal, que encontrar esses transportadores pela estrada, eles são multados. Eles estão multando até carro sujo, como se tivesse condições numa rodovia como a BR-174, como você bem falou, o trecho dentro da reserva, acabou a rodovia, a estrada de chão mesmo. Então, quando você sai dali com 10, 20 quilômetros, tem uma viatura da PRF cobrando que o seu carro esteja pelo menos com a placa visível. E ele tem que entender que as condições da rodovia que deixa o veículo nessa situação. Então, hoje os custos, para você ter uma ideia, o trecho da reserva hoje, você com um caminhão, você não faz em menos de 5 horas. O trecho de pouco mais de 130 quilômetros. A gente está falando só ali na BR. Só no trecho da reserva. No trecho da reserva. Do Jundiá até sair da reserva. 5 horas? 5 horas, no mínimo 5 horas. E quantas horas eram normais, saindo de Manaus até Boa Vista? Aumentou quantas horas? No máximo, era no máximo 10 horas. Hoje você não consegue chegar, em 10 horas você não consegue chegar em Presidente Figueiredo. E como o veículo só pode rodar no dia seguinte... Então entre 12 e 13 horas. Está muito mais, em torno de 16 horas por dia. Quase para você chegar aí com um agravante, né? Que há duas interdições de alagamento de pista nesse momento. O TR recomenda ao colega não ir para Boa Vista em carro pequeno, correto? Porque não está atravessando. Os veículos de grande porte estão ficando, porque com a evolução dos veículos, muitos tornaram eletrônico, e uma central de um caminhão desse, ela hoje está em quase R$35 mil, e as notícias que a gente recebeu ontem à noite, que tinha 8 veículos com as suas centrais queimadas que tentaram atravessar lá onde está alagada. Aí, a gente está falando de uma rodovia que tinha acesso. Porque é o seguinte, quando se fala de BR-319, aí o buraco ainda é mais embaixo. Eu acho que é intrafegável esse período de chuva, não é não? Não, a BR-319, ela deveria ser liberada a partir do mês de junho, para o tráfego principalmente das carretas frigoríficas, que traz alimento para a gente, porque quando chega do mês de agosto, há uma baixa do Rio Madeira, e a capacidade de transporte das balsas, ela fica em torno de 40%. Aí se forma a fila em Porto Velho e forma a fila em Belém. E as carretas frigoríficas que traz alimentos para a nossa cidade, elas não podem ficar muito paradas. Por mais que há uma conservação, mas fruta, verdura, ela tem um prazo para ser utilizado. E a gente já tentou isso no DENIT, inclusive com ofício solicitando a liberação, porque ela dá para trafegar. Por isso todas a partir de junho? A partir de junho, julho, já quando a chuva cessa, ela fica poeira, não fica barro. E a situação totalmente diferente hoje que a gente encontra um 74, que é poeira, buraco e buraco. Não estou falando em buraquinho de cair um pneu, não. A gente está falando em buraco de uma carreta entrar e ter que sair lá na frente.
Então, é uma rodovia que está praticamente sendo destruída por falta de manutenção. Antônio Sérgio, e é o seguinte, aumentou tudo, as rodovias estão ruins e o frete aumentou? Vamos... Porque olha definir o só, aí a seguinte. gente vai falar de cadê? Isso. Quando aumenta o frete, aumenta lá para Dona Maria, que está escutando aqui o nosso programa, que compra um tambaqui, que o nosso tambaqui vem de lá de Roraima, porque o maior exportador de tambaqui, nós importamos tambaqui de Roraima, ou seja, quando ele vai comprar lá no supermercado, tambaqui vem de Roraima. Aí esse tambaqui chega aqui mais caro. Olha, deixa eu te explicar. Existe uma tabela nacional de frete que ela é reajustada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre. Só que é uma tabela que não tem fiscalização. Para você ter uma ideia, em toda a região norte não. Roraima, Rondônia e Amazonas tem 2 fiscais da Agência Nacional para cumprir e fazer cumprir essa tabela. E uma tabela que é feita para outras condições, não as nossas condições. Ou seja, é uma tabela que é feita para sul e sudeste, não para norte. Até para o nordeste ela serve, mas aqui para o norte você tem uma condição totalmente diferente de fazer logística. Correto? Você tem a questão do transporte aquaviário, que a gente chama que são os operadores de transporte multimodais, que tanto rodoviário como aquaviário. Aí você vê o seguinte, frete. O frete hoje chama-se livre negociação. Aquilo que foi proposto quando fizeram a revisão trabalhista, né, que fizeram uma nova reforma trabalhista, isso que o trabalhador hoje sente com essa negociação direta, nós já sentimos há muito tempo. Nós não temos força para negociar, porque hoje o embarcador ele não contrata o caminhoneiro, ele contrata uma transportadora que muitas das vezes nem caminhão tem, só tem o papel. Mas é uma transportadora contratada pelo embarcador que subcontrata o caminhoneiro. E hoje, esses agenciadores de carga estão ficando com frete e estão repassando praticamente a comissão para a gente. Correto? E com a implementação da MEI Caminhoneiro, a gente espera que depois da Lei Caminhoneiro venha mais instrumentos para que o caminhoneiro possa ser contratado direto. Porque hoje nós não pegamos frete direto, nós sempre somos subcontratados. E por isso o frete está baixo. O frete hoje, ele é caro para quem precisa, barato para quem faz e lucrativo para quem intermedia. Mas o caminhoneiro, ele está sempre no prejuízo. E hoje, nas condições que está, eu te garanto uma coisa, que 30% da categoria hoje está parada sem poder trabalhar, porque não tem condições. Antônio, eu falei aqui de um grupo que em 2016 ele comandava só 20% da fatia do mercado de combustível aqui era um local. Hoje tem 50% da fatia do mercado e há 5 anos não paga PIS nem COFINS. E isso já deu um lucro para esse grupo de mais de 2 bilhões de reais, inclusive agora eles estão aí, depois de comprarem a Amazonas Energia, na verdade, privatizarem, agora eles miram na única refinaria que tem o Amazonas e o norte do Brasil, que é a Isaac Sabá. Você não acha, como representante de uma categoria tão importante, que a Atem deveria baratear o preço tanto da gasolina quanto do combustível, já que eles já recebem aí esse incentivo fiscal da Zona Franca de Manaus? Já não pagam o PIS nem COFINS? A gente entende o seguinte, se fosse pelo menos falar em vender, não, mas a gente está falando em doação de patrimônio público, né? Como foi doado a Eletronorte, como você falou aí, por R$50 mil, e novamente se discute, a gente já vem acompanhando a luta dos petroleiros, denunciando essa doação, que o valor que vai ser pago pela refinaria não é a única, ela não é só do Estado, é a única refinaria da região norte, correto? Que é um patrimônio público que está sendo doado por uma empresa que é sonegadora de impostos. Ela está com uma liminar, ou seja, o judiciário dizendo que tu pode sonegar. Há 5 anos. Há 5 anos. E não se julga essa decisão. Não se julga essa decisão. O que é estranho é que eu não estou aqui colocando em dúvida a justiça. Aí para você ter uma ideia, o tanto que é lucrativo que quem tinha 10% do mercado hoje tem 50%, cresceu e tem um custo de manutenção dessa liminar que a gente sabe que tem. Correto? E a gente precisa discutir
para onde está indo os impostos, porque as rodovias estão em péssimas condições. A gente tem que discutir por que a Justiça ainda não julgou essa liminar, se ela tem validade ou não. A verdade é essa, porque, como o Matias falou, toda vez que eles inauguram um posto, tem lá uma promoçãozinha. E quero dizer para vocês aqui que a ATE construiu um posto de combustível lá em Boa Vista, que é para atender o caminhoneiro. Tem uma boa estrutura, vamos dar de César o que é de César. Eles investem neles mesmos, correto? Tem um mega posto que eles fizeram lá, que é o posto que eles chamam de para o caminhoneiro, correto? Nos moldes americanos, com estacionamento amplo, muito bom. Mas a gente quer entender o seguinte: isso não é investimento, é para atrair o cliente. Claro. Então é atrair o cliente com um recurso público que deveria estar investido em outros setores. E a gente lamenta o seguinte: se foi dado para um, como você falou, o palco da Chico da em Francisca, se foi concedido uma liminar para a ATE, por que as demais também não pleitearam essa mesma liminar? Pois é, aí... E barateava o preço do combustível. Exatamente, mas Porque aí... a ATE, ela não produz, ela é o que ela importa que ela tem esse incentivo, porque a ATE não produz combustível, ela compra o combustível importado que ela... além de não gerar emprego, correto? Ela importa o combustível e ainda é beneficiada com uma liminar da Justiça. Exatamente. Ele toca no assunto, Marcos, que é um assunto que a gente não tinha discutido até aqui. Não gera emprego, importa, não paga imposto e agora vai comprar uma refinaria e vai fazer um monopólio. Mas assim, aí é uma pergunta para todos aqui. Os caminhoneiros, eles pararam o Brasil. Pararam o Brasil. Isso não faz muito tempo. E eu não vi mais uma mobilização dos caminhoneiros em relação a esse tipo de paralisação. Vocês não acreditam mais que parar, que fazer ali a paralisação pode mudar alguma coisa? Vamos entender o seguinte: toda a paralisação que foi feita em nome dos caminhoneiros, os caminhoneiros foram usados para algum objetivo. Que o Matias, que não deixa nos mentir, nós estivemos juntos na paralisação, o pessoal do aplicativo acompanhou, deram dos nossos suporte lá, tanto também o pessoal do Sindicato dos Petroleiros, ou seja, houve uma mobilização dos movimentos organizados para apoiar a greve, mas a população não colaborou, a população correu para os postos de combustível para abastecer. A primeira traição veio da população, que deveria apoiar. Deveria ter um boicote. Deveria boicotar junto com a gente. Correto? Agora, está aqui o Matias, que é testemunha, que esteve lá com a gente. Boa parte da população nos apoiou, não faltou nada para a gente. Tinha gente que fazia questão de deixar café da manhã para a gente lá, carro com gelo, deixar gelo, carne para o almoço, gente levando saco de churrasco, então não faltou nada. Apoio do movimento organizado não faltou e da população consciente, mas a população que deveria apoiar, ela correu para os postos de combustível. E nas questões nacionais, que é um entrave para a categoria, que é a questão do marco regulatório do setor de transporte de carga. Hoje não existe uma lei que diga assim: olha, você é obrigado a pagar o valor do frete da tabela nacional de frete emitida pela NTT. A NTT aplica multas, as empresas recorrem porque o decreto ele está sob júdice, o judiciário, da mesma maneira que eles estão protelando aí para julgar a liminar da ATE, o Supremo Tribunal ainda não decidiu se a tabela de frete ela é constitucional ou não, correto? Então, nós precisamos desse marco regulatório. Então, uma das bandeiras de luta era a questão do marco regulatório. E as nossas lideranças nacionais fecharam um acordo e deixaram de fora a principal bandeira, que era a questão do marco regulatório, que também falava no preço do combustível, não só do subsídio. Porque hoje, se você é um agricultor, você compra o diesel com subsídio, com redução de ICMS. Mas o caminhoneiro não tem acesso a esse diesel com essa redução do ICMS. Eu quero falar agora com o Alexandre Matias para falar um pouco aí dos problemas que enfrentam aí a sua categoria. Olha, a nossa categoria tá em crise, está em caos total, não muito diferente dos caminhoneiros, porque eu vi o intermédio que eles têm é a mesma coisa. Nós temos empresas que intermediam o preço e nós somos o final da linha, né? Na verdade, o motorista de aplicativo hoje,
que trabalha no aplicativo paga de 35% a 55% de taxa para os aplicativos, o que resta para a gente é 45% ou até 50%, e nós somos abatidos por preço de combustível também, né, que aumenta constantemente sem explicação. Então, Alex, o que eu vejo hoje, como eu estava falando antes, é que nós vivemos um reinado. Porque uma liminar que dura 5 anos é mais do que um governo, né? Passou por 2 governos e ninguém resolveu. O âmbito da coisa está a quem está ajudando uma liminar dessa. Ao povo não é. A nossa categoria de motoristas por aplicativos, a categoria de petroleiros, a categoria de caminhoneiros, não é. Então, precisamos saber exatamente, esses 5 anos, eles rentabilizaram... 2 bilhões de... 2 rentabilizaram para comprar estrategicamente uma refinaria. Aí eu pergunto pro Marcos, quanto que vai custar essa refinaria? Rapaz, segundo aí já o estudo do INEP, né, menos de 1 milhão, né, a refinaria, ou seja, menos de 1 bilhão, quero dizer, né, menos de 1 bilhão, e ela está sendo colocada no valor 30% abaixo do mercado. Praticamente está sendo dado, né? É como o companheiro aqui, caminhoneiro, falou, você está tirando dinheiro público para comprar um patrimônio público, né? Então isso é uma coisa assim que foge da lógica. Que é legal, a gente está dentro da legalidade, já que o ministro lá do STJ deu uma liminar, ele tornou legal essa operação. Agora aqui entre nós, é imoral. É imoral. Sim. É imoral. Você já imaginou? Você não paga PIS nem COFINS. Você não gera o quê? Você não gera emprego. E você não gera renda para quem? Para o governo do Estado poder investir no Estado, nas pessoas. E Alex, é bom assim a gente salientar que, primeiro, né, em relação aos preços dos combustíveis, tem uma lógica por trás disso. Não é de agora que naquela greve dos caminhoneiros, que os companheiros também de aplicativo participaram e a gente também foi na refinaria apoiar, foi a mudança da política de preço de combustíveis aplicado pela gestão da Petrobras com aval do governo da época, que ainda continua esse governo apoiando e ainda mais incentivando, né? Fazendo com que a situação fique cada vez mais crítica com essa política de preço. É a paridade internacional dos preços dos combustíveis. Isso é um absurdo. É isso que está fazendo que o preço da gasolina aumente. É isso que está fazendo que o preço do diesel aumente. E a situação vai piorar ainda com as refinarias, caso esse governo venha conseguir fechar a venda das 8 refinarias. Então, isso é uma situação crítica, é um absurdo. Novamente aqui eu vou citar o exemplo não, a situação como ela é tão absurda. Hoje, a Petrobras, a gestão da Petrobras, para extrair um barril de petróleo, um barril de uma plataforma, quando ela freta, quando ela aluga uma plataforma, custa $4. $4 o custo que ela tem para extrair um barril. Mas, devido a essa política de preço de paridade internacional, ela não vai aplicar o preço do combustível que sai da refinaria baseado nesses $4. Ela vai pegar o barril internacional, que está acima de $100. Isso é um absurdo. Olha só que nós estamos falando aqui do Brasil, Alex, que tem a Petrobras, que tem a capacidade de abastecer o nosso mercado. A Petrobras, ela explora, ela transporta, ela refina e há pouco tempo distribuía. Infelizmente, a BR Distribuidora foi privatizada e isso precisa ser investigado. Foi um absurdo o que fizeram com a BR Distribuidora para tal de concorrência. E, novamente, cadê a concorrência? Privatização no Brasil, nenhuma privatização do Brasil teve benefício para o povo brasileiro. Nenhuma. Tem a questão da telefonia. Rapaz, a gente paga um serviço caro, com baixa qualidade. Isso é bom para o povo brasileiro? Foi citado aqui a situação da privatização da companhia de energia aqui do nosso estado. Hoje o amazonense paga a taxa de luz mais cara do Brasil. Cadê baratear o preço da energia? Então são esses absurdos que a gente precisa denunciar. E novamente eu agradeço esse espaço, porque a gente tem a oportunidade de falar para a população. Se não mudar a política de preço aplicada pela gestão da Petrobras junto com o governo federal, porque o governo federal tem culpa nisso. Mais um absurdo que aconteceu essa semana. Em menos de 30 dias foi
trocado o presidente da Petrobras. Isso é um absurdo. Se privatizarem a Petrobras, não vai reduzir preço de combustíveis. Não vai. O povo brasileiro vai sofrer. Olha só, você com R$100 não consegue comprar uma botija de gás. O trabalhador, a boa parte que ganha um salário mínimo, tira mais de 10% do seu salário para comprar uma botija de gás. Olha o absurdo. Coisa que há pouco tempo custava R$40. É um item essencial. Na casa de um trabalhador ter uma botija de gás. E devido a essa política que tem um único objetivo, Alex, não é para o povo brasileiro não, não é para a sociedade brasileira não, é para agradar o mercado internacional. Nós temos um ministro que trabalha, de economia, que trabalha 24 horas, vou usar esse termo, para ferrar com o povo brasileiro e beneficiar o mercado internacional. E tem um governo dando todo o aval, um presidente que sabe nem falar sobre esse detalhe em relação à questão econômica. Bota para outros falarem porque não tem competência de falar. Então, isso é um absurdo. Nós queremos salientar aqui que há uma saída para tudo isso. Primeiro, a suspensão do PPI, porque há pouco tempo não existia. A gente viu aqui que a gasolina era R$3,50. A Petrobras tem a capacidade de segurar e não ser impactada com o mercado internacional. Ela pode se blindar. E nós já falamos aqui, Alex, segundo os estudos do NEEP, a gasolina era para estar R$3,50. R$3,50. A botija de gás era para estar R$50, mantendo o lucro da Petrobras, mantendo o lucro das distribuidoras e mantendo o lucro dos donos de postos. E outra, mantendo os impostos. Então, cara, assim, é um absurdo o que está acontecendo. Não tem como achar que isso é normal. Não tem como apoiar o que não pode ser apoiado. Eu falo mais. Nós temos 80% da produção aqui nossa. Para que vamos vender? Pois é. Então, assim... Se nós produzimos 80%, nós vamos vender para fora. Não tem o refino. Pois é. Vender por quê? Não tem por que vender. Beneficiando um importador. E vender para quem não emprega ninguém aqui no Brasil. O pior é isso. Não, e o detalhe, né? E detalhe, isso ele tocou no assunto importante. Vamos ver aqui nossa refinaria. Eu já venho falando isso há muito tempo. Na refinaria, nós temos o setor de refino, né? E dentro do setor de refino há 3 unidades de processamento. Há 3, ou seja, chega o petróleo, entra nessas unidades, o petróleo é processado e sai os derivados. Dessas 3, em 2020, a gestão da Petrobras parou uma, a UFCC, né? Que é uma unidade importantíssima para a geração, principalmente da gasolina e do gás de cozinha. Parou. Ou seja, das 3, 2 estão funcionando. Olha só o absurdo. O que aconteceu? Nós diminuímos a nossa produção para dar prioridade à importação. Então, isso é outro absurdo. Estamos comprando de fora o que nós podemos produzir. Sem necessidade. Podemos, como temos capacidade de produzir. Aí qual é outro questionamento, né? Por exemplo, do Grupo Atem, que a gente vai reforçar muito sobre isso. É um grupo que não tem experiência no setor de refino. Não vou falar desses termos, né? Não se linguajar, não é a praia dela. Setor de refino. Ela trabalha com a distribuição de combustível. Ela é distribuidora. Intermediário. É uma dúvida aqui, só para a gente nortear o nosso debate, que está faltando 6 minutos para terminar. É o seguinte, se hoje o Grupo Atem, ele entrou lá com uma medida lá no STJ, uma liminar, para não pagar imposto. Hoje, a refinaria Isaac Sabá deixa de impostos aqui no estado do Amazonas 2,5 bilhões por ano. 2,5 bilhões. Será que eles vão entrar também com uma liminar para tirar esses impostos aí, se comprar essa refinaria? É uma pergunta que a gente precisa fazer. E eu não duvido que isso aconteça. Se ganhou, não. Porque o compromisso é outro. Vou dizer, olha, é a Zona Franca de Manaus, a gente vai querer isenção também, e a gente não vai pagar aqui o ICMS. Isso mesmo, olha só, a gente reforça isso. O compromisso de uma empresa estatal é totalmente diferente do compromisso de uma empresa privada. Uma empresa privada está se importando apenas com um objetivo, o lucro. E ela vai procurar caminhos para poder sempre lucrar mais. Então, essa é uma alternativa. Como é que eu vou lucrar mais? Rapaz, vou fazer de tudo para reduzir imposto. O que for necessário de eu não pagar, eu vou fazer porque vai aumentar o meu lucro. Então, esse é o compromisso de uma empresa privada. Diferente de uma empresa estatal, como é a Petrobras.
A Petrobras, no estado do Amazonas, é uma empresa que paga a maior taxa de ICMS, maior taxa não, maior quantidade de imposto de ICMS aqui na nossa região. 12% do que é arrecadado de ICMS, quem paga é a Petrobras. Quem paga é a Petrobras. E tem que pagar mesmo, porque é uma empresa do povo. O dinheiro tem que ser para o povo brasileiro. O que a Petrobras ganha tem que ser revestido para a sociedade brasileira e não pegar o nosso dinheiro a nossas custas e mandar para fora, como está acontecendo agora. Bilhões de dinheiro, bilhões de lucros que a Petrobras teve, está indo para o mercado internacional. E isso é absurdo. E agora os caras querem acelerar o processo de venda da Petrobras. Agora não estou falando em refinaria não, é Petrobras agora. Querem agora vender a Eletrobras. Nenhum país do mundo, rapaz, pega as empresas do setor de energia, entrega, pronto, entrega para o mercado internacional. Isso é triste o que está acontecendo com o nosso povo. Incrível que pareça, a gente precisa alertar para não cair nos discursos mentirosos que estão rolando por aí. Privatiza tudo que vai ser bom para o povo. Olha só o discurso. Olha, triste. E se pegar esses 30% de desconto que foi para venda, dá para sanar o problema do nosso amigo aqui das estradas. Os 30% de desconto que eles estão dando sana o problema da estrada. É só fazer os cálculos, bate certinho. Não precisa dar desconto para uma empresa que não dá emprego. Matias, eu já digo o seguinte, a gente paga um IPVA muito alto. É verdade. Correto? Nós somos um dos poucos estados que o veículo paga IPVA até 15 anos. Nunca é seu. Correto? Até 15 anos você paga, sem falar que o setor de transporte de carga aqui, vou dar um dado aqui para os senhores, que 80% das empresas que têm matriz em Manaus não tem os veículos emplacados no estado do Amazonas. Mesmo comprando um veículo com incentivo fiscal sendo mais barato, eles preferem não comprar e tirar em outro estado e emplacar em outro estado, porque o IPVA aqui é muito alto. Ainda tem um custo adicional. A carreta, ela é um implemento, ela não é um veículo automotor, portanto ela não paga IPVA. O licenciamento de uma carreta em qualquer estado diferente do nosso, ela custa no máximo R$250. Aqui em Manaus você paga quase R$800, porque você é obrigado a pagar uma taxa da prefeitura de 400 e poucos reais, 500 e poucos reais, se eu não me engano. Então, o custo do nosso estado ele é muito grande. Quando a gente fala em discutir aquilo que chega na tua mesa tem que chegar mais barato, nós temos que discutir toda a carga tributária que o setor de transporte de carga nós temos que carregar a carga e os tributos nas costas. E muitas vezes nós somos obrigados a rodar numa M010 que está aí esbagaçada, BR-174 também acabada, correto? E para fazer chegar o alimento na casa do cidadão amazonense, a categoria tem sofrido bastante. Então, quando você vê um caminhoneiro por aí, você tem que respeitá-lo e muito, porque é uma categoria que vem literalmente carregando esse país nas costas e não tendo o reconhecimento devido. Correto? Sim. Olha, a gente está chegando aqui no final aqui do nosso programa, a gente tem 2 minutos, eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais o mais rápido possível, porque às 8h40 a gente tem que cortar. Okay. Pronto, bem rapidinho. Primeiramente aí eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, quero reforçar aqui para a sociedade amazonense que o Sindipetro Amazonas vai continuar na luta em defesa da nossa refinaria de Manaus, em defesa que a REMAN continue nas mãos da Petrobras, porque nós sabemos que o impacto será enorme para a nossa sociedade caso a nossa refinaria seja vendida. Nós estamos articulando aí com os parlamentares para a próxima semana, provavelmente, ter uma audiência pública novamente para debater os impactos da venda da nossa refinaria. E o que nós queremos aqui reforçar é convidar, chamar a sociedade para se somar junto conosco nessa luta. Antônio. Eu queria primeiramente agradecer pelo espaço para a gente expor a situação do setor de transporte de cargas e dizer que a BR-174 e a M010 ela é uma responsabilidade de todos nós. Mas nós queremos cobrar aqui da Câmara Federal, da Assembleia Legislativa, dos nossos representantes lá, que dê uma olhada melhor para essa BR-174 e para a M010, porque nós não podemos deixar essa importante rodovia acabar. E, mais uma vez, agradecer e dizer que estamos à disposição sempre que vocês precisarem. Agora que a gente teve esse primeiro contato, sempre que precisar, a gente vai estar aqui para... Alexandre.
Pessoal, agradeço muito pela oportunidade, Alex, agradeço aos demais. E a categoria de motoristas por aplicativos é população, e a população está junta com os petroleiros, com os caminhoneiros, a ponto de parar Manaus para ver se barra essa venda para a Atem, essa doação, na verdade, da Atem para o monopólio internacional, né? Vamos organizar. Gente, eu vou terminando aqui esse bloco e me despeço aqui de vocês, desse debate que foi muito bom, e já vou marcar um próximo debate.